Olá, investidores, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre a crise hídrica. Bom, se você está acompanhando o noticiário, você sabe que a crise hídrica está afetando bastante a economia do nosso país e também pode estar afetando o seu bolso. Para isso, hoje eu recebo aqui o Matheus Spies, analista da Empíricos, Tudo bem? para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto. Então, Matheus, para começar, gostaria que você desse um breve panorama para a gente de como está essa situação da crise hídrica aqui no país. Olha, Vitória, é legal a pergunta porque assim, o tema ele é extremamente técnico. Então eu tenho que fazer essa ressalva. Tem muitas pessoas muito boas cobrindo esse tema agora, é um tema amplamente discutido. Pessoas do mais alto calibre, tanto no Ministério de Minas e Energia, como em gestoras e consultorias de energia, companhias de infraestrutura, estão discutindo amplamente esse tema. É um tema estrutural para o Brasil, porque é uma questão de segurança nacional, energética para o país. Então é um tema super delicado, super técnico e com o qual eu tenho trabalhado mais recentemente, porque nós temos alguns desdobramentos no mercado financeiro. E justamente por isso, eu não sou a pessoa mais técnica do setor mesmo, mas tenho coberto tanto as opiniões como os diferentes desdobramentos, porque justamente, como você muito bem colocou, ele é importante. O panorama, e ele se divide de maneira curiosa em, podemos dizer, em três fatores. A primeira dela é a questão estrutural que eu citei anteriormente, que é a dependência do Brasil na matriz hídrica, né? Nós viemos de uma herança de muita infraestrutura energética pautada em hidrelétricas, já tiramos boa parte nos últimos 20 anos dessa dependência, ainda somos majoritariamente dependentes, então a gente deve ter caminhado do começo desse século XXI de algo como 90% de dependência às hidrelétricas nacionais para algo como 70%, entre 60% e 70% na atualidade. Temos caminhado para isso se reduzir ao longo dos anos, mas naturalmente, como ainda é acima de 50%, o Brasil ele é muito ligado ao regime de chuvas, né, ao regime dos reservatórios, para justamente gerar essa energia hidrelétrica. Esse é o primeiro ponto da dependência do Brasil ao regime de chuvas. O segundo, ele se trata justamente do período em que nós vivemos, que é um período historicamente de muita seca. Na verdade, é a pior seca em talvez quase um século. Nos últimos 10 anos nós temos vivido isso, né? Então, se a gente pegar o indicador de ENA, né, a energia natural afluente, a gente pode verificar que, em relação ao histórico, os últimos 10 anos tem trabalhado com algo como 75% da média histórica, o que é muito baixo, né? Mas ainda era sustentável. O que acontece é que, mesmo abaixo desses 75%, tem alguns choques, e que nós sentimos isso, você deve se lembrar que entre 2013 e 2014 nós tivemos uma crise, mais recentemente também, e agora novamente tivemos um período de grande seca. Já no começo desse ano já tivemos problemas com chuva, né? Se a gente entrou ali em abril, veio maio, junho, julho e agora agosto também bastante complicado em nível de chuva, para um nível de reservatório que já estava baixo, já estava problemático. A gente já começava a prestar atenção nisso, as grandes cabeças, como eu comentei anteriormente, já prestavam atenção nisso desde outubro do ano passado, porque o operador nacional do sistema elétrico já havia começado a demandar das usinas termoelétricas, que é um sistema de contingência ali, quando você percebe que vai haver problemas de eficiência na matriz energética, você começa a pegar de outros lugares justamente para ter uma melhor eficiência, e o Brasil faz isso até muito bem, na verdade. A gente tem grandes cabeças ali no sistema, no operador nacional do sistema elétrico. E ele já vinha fazendo isso e, claro, isso enseja bandeira tarifária e acaba impactando a inflação, a gente começa a sentir no nosso bolso, e essa discussão chegou nesse patamar. Então a gente teve essa questão estrutural, o primeiro ponto, a questão da seca que vemos vivendo, e daí tem um terceiro também, que acaba se relacionando com política, que foi no primeiro mandato Dilma, a MP 579, que fez a redução, ali na época, do custo da energia do brasileiro. Um subsídio que o governo federal tinha dado, e para isso abriu-se os reservatórios do país de maneira assim desenfreada para baratear, porque é uma energia módica, então tinha água. E o que aconteceu? Aquela abertura desenfreada para baratear o custo, daí você julgue isso como se era de fato necessário, se foi um problema que a gente não resolveu nem hoje o problema, julgue como for, isso aconteceu, e os patamares estruturais de reservatório nós não recuperamos desde então, por conta disso. Então essas três probleminhas se conectam à nossa dependência, a falta de chuvas e a utilização desenfreada recente da nossa matriz hídrica, né, para baratear o custo superficialmente num período de tempo, depois teve que voltar, foi um negócio maluco, fez com que nós chegássemos nessa situação grave. A situação é delicada,
É uma situação difícil de ser avaliada, como eu disse, é uma discussão muito técnica, muito profunda, não é uma coisa simples. Os próprios modelos, eles envolvem climatologia e etc e tal. Então é uma questão muito complexa, mas apesar de grave, apesar de delicada e que requer a nossa atenção, ela é endereçável. É uma situação grave, mas que é endereçável. Os patamares de chuvas que nós verificamos nos últimos meses já são muito ruins e o Ministério de Minas e Energia já vem trabalhando em seus modelos, a sua atuação já tem sido votada para um cenário de catástrofe, ele já tem trabalhado com um cenário assim, vamos pegar o pior cenário possível e vamos tomar as medidas necessárias. Para repetir um período, agora a gente vai entrar num regime úmido brasileiro, que é ali entre novembro e abril, que é onde a gente vai tentar reerguer os nossos reservatórios e, paralelamente, o Ministério de Minas e Energia tem tomado várias atitudes para mitigar o risco de racionamento, que é quando o reservatório fica abaixo de 10%, né? E depois, em um segundo momento, uma segunda problemática, né, evitar o risco de racionamento e o de blackout, caso perca o controle completo. Esses riscos são bem afastados, o próprio de racionamento. Essa semana teve o Macro Day, né, do BTG Pactual e o secretário de Energia Elétrica veio a público falar, né, que nos nossos modelos a gente trabalha com 20% de chance de racionamento. É uma chance baixa que, com as medidas do Ministério em tempos recentes, e a gente vai ter que avaliar essa materialidade, como tem se convertido, ela chega a quase zero. Mas é uma situação delicada, que já tem convergido isso para a inflação, e a gente deve continuar a ver esse repasse de preços, porque a gente vai continuar usando usinas térmicas por um bom tempo, para além até do preenchimento dos reservatórios, para tentar encher o máximo possível, então a gente vai continuar despachando energia térmica. Mas é uma questão endereçável, mas muito delicada. Esse é o panorama assim geral, tentei dar uma resumida, mas é basicamente ótimo. Isso. E pensando exatamente, diretamente no investidor, o que você acha, como ele pode ser afetado com essa situação toda? Tem algumas vertentes, né? Eu acredito que a primeira delas é que a gente começa a precificar, né, esse risco de racionamento, o risco de impactos na economia, desaceleração, e a gente está numa economia em contexto pós-pandêmico. Então o ano de 2021 ele vai ser atípico em termos de crescimento, e daí você tem as revisões de projeção de crescimento econômico para o ano que vem. Que já deve ser um ano de pouco crescimento, porque a gente está num processo de aperto monetário. Se a gente caminhar para a Selic acima de 8% no final desse ano para o início do ano que vem, então a gente já vai estar num crescimento apertado, com um aperto monetário e tentando controlar uma inflação. Então a gente já tem um contexto um pouco mais arriscado. Você trabalhar com uma crise hídrica que impacta a inflação, impacta a economia e é próprio, né, em ano eleitoral, que torna tudo ainda um pouco mais, com mais ruído, né? Muito ruído que a gente tem nesse contexto, você já começa a ter esse impacto nas ações. No mercado de ações, principalmente, que ele é mais sensível porque ele tenta trazer valor presente tudo a todo momento. Então a gente já vê esse prêmio de risco sendo adicionado em alguns ativos, em especial as ações ligadas à matriz hídrica, sejam do sistema elétrico, né, e daí quando a gente fala do sistema elétrico, a gente pode até comentar sobre isso depois se você tiver interesse. A gente tem 3 segmentos ali, né, o de geração, o de distribuição, o de transmissão, então depende de como você está exposto, você vai sentir mais ou menos, positivamente e negativamente também, e outras, né, saneamento, logística que se vale de matriz hídrica, né, hidrovias, por exemplo, enfim. A gente começa a ver, né, essa precificação na vida dos investidores. E daí também tem a segunda derivada, que é propriamente o impacto das bandeiras tarifárias sobre a inflação, que mexe também não só na política monetária do país, que arbitra taxa livre de risco e, portanto, valuations, etc., como também a própria precificação, por exemplo, de títulos de renda fixa indexados à inflação. Você começa a revisar, você perde a ancoragem da inflação, que já está com problemas sérios por conta do choque de oferta e demanda, tem vários, né, questão cambial, questão de commodities, várias questões ali que se colocam, mas propriamente são dessas, assim, basicamente, né, são essas as vertentes que a gente vê o impacto. Legal. E acho que vem na cabeça direto quando você pensa crise hídrica, vou me afastar das ações do setor elétrico, foi o que você estava comentando agora. Você acha que o movimento certo é se afastar, é investir mais? O que você vê nesse momento? É legal a pergunta, porque daí a gente começa a diferenciar aqueles 3 segmentos assim, do sistema elétrico, né? Então a gente vai ter as geradoras, e daí dentro da geração a gente vai ter algumas vertentes, vai ter as renováveis, vai ter as hidrelétricas, que daí vão estar enfrentando um grande problema, e as térmicas.
E daí eu acho que ali nas térmicas e até nas renováveis tem potencial. Eu gosto muito da Eneva, que tenta combinar tanto uma energia de transição, porque a Eneva é uma energia térmica a gás, integrada às jazidas de gás, então é um caso muito legal que a gente gosta muito de infraestrutura. Naturalmente, tradicionalmente, o mercado de gás, ele é um mercado de energia de transição, pelo qual o Brasil está passando, o mundo inteiro vai ter que ter essa discussão, mas o Brasil ainda pode se aproveitar muito. A gente passou agora o marco, está passando, né, em vias de colocá-lo em prática. A gente tem uma maturação de 14 anos para um marco legal em média ao redor do mundo, então é uma coisa de maturação longa, mas a gente tem esse marco novo marco legal do gás para ser aplicado, então ela captura bem isso. E também tem as renováveis, né? Você pode pensar em eólicas e solares, mas daí você tem que pensar em outras, não diretamente ligada, né? Tem pessoas que comentam sobre aéreas por conta da infraestrutura, indústria, né? Produção de pás eólicas propriamente dito, mas daí você pode também ponderar, putz, mas está cara. Então, enfim, gosto bastante de Eneva, eu acho que para carrego, ela acaba se beneficiando, não diretamente na margem, né, porque muitos descontam, mas acaba se beneficiando naturalmente por conta da necessidade, da demanda, né, do despacho de energia térmica, né. E daí, claro, tem as outras, né, a distribuição é impactada, né, você tem aumento dos níveis de inadimplência por conta da alta dos preços de energia, são impactadas negativamente, e tem as de transmissão, que são a bundinha na parede do setor. Eu gosto bastante de alguns nomes, como por exemplo a Alupar, tem os contratos muitas vezes indexados à inflação, o que é positivo, mas elas têm energia contratada, tem o melhor marco regulatório do setor. Para carrego é muito bom, ela acaba não sendo impactada diretamente assim, mas essas de impacto negativo eu descrevi das distribuições, gerações hidrelétricas, e a questão de geração de térmica em Eneva positiva, e a transmissão, que é a bundinha na parede, em Alupar também positiva. E pensando na Bolsa em geral, nas ações da Bolsa, quais você acha que vão sofrer mais, ou já estão sofrendo também com essa situação, e quais são mais defensivas, além das do setor elétrico? Você pode fugir, né, das que estão relacionadas com esse tipo de segmento. Por exemplo, saneamento básico vai sofrer muito agora, falta água, né? A gente tinha uma tese importante, nós gostamos muito dos ativos de saneamento do Paraná, né, por meio do Sanepar. Mas saneamento está ligado à receita, né? Se a gente pensar que as ações valem o que a empresa for gerar de caixa para o seu acionista de hoje até o infinito, trazida a valor presente, e se essa geração de caixa está ligada à receita, e a receita, por sua vez, está ligada ao volume de água disponível ali, se você tem menos volume de água, você tem menos receita, por sua vez, menos fluxo de caixa, e danifica o preço. Então, ela acaba sendo prejudicada. Ainda gostamos estruturalmente para o longo prazo dos ativos de saneamento do Paraná, mas isso, e até mesmo porque você tem um novo marco de saneamento para capturar nos próximos anos, com chance de privatização de vários nomes no setor brasileiro, mas as empresas de saneamento, elas sofrem com isso, né? Principalmente com esses ruídos de risco de racionamento, enfim. A gente já vinha acompanhando essa história, mas alguns nomes acabam sendo até um cash call, né? Teses de dividendos. Então, no curto prazo, as pessoas falam assim, não vou carregar mesmo, vai ter volatilidade, mas para carrego, então, mas saneamento de fato sente bastante. E como eu tinha mencionado anteriormente também, logística ligada às hidrovias, né? A gente teve agora a listagem até relativamente recente de hidrovias do Brasil, que também acaba sentindo, né, que acaba, hidrovias, né, o modal hidroviário, ele é muito positivo, mas acaba sendo refém desse tipo de situação de seca que a gente está passando, né? Então ela acaba sendo pior. E as defensivas, eu acho que transmissão acaba sendo, se você pensar ligado, você pode simplesmente fugir desse setor, e daí vai ser uma forma de defesa dessa crise, mas se precificar de maneira macro em geral, assim, na bolsa, daí você vai ser difícil fugir, mas se estiver dentro, as de transmissão são mais tranquilas para se atravessar essa crise. Perfeito. E agora, para a gente finalizar, então, você tem alguma dica, algum ponto que você acredita que o investidor precisa ficar de olho nesses próximos meses ainda meio conturbados? A gente está passando por um momento delicado de nível de chuvas, né? A gente deve recuperar os patamares de nível de chuva a partir de novembro. Acompanhar o nível de chuva vai ser importante, acompanhar como os reservatórios estão sendo preenchidos novamente a partir de novembro, mais especificamente a partir de dezembro, vai ser importante. O nível de despacho também, né, quanto você está, sensibilidade para as bandeiras tarifárias, né, provavelmente a gente vai continuar usando usinas térmicas ao longo de 2022, pelo menos até o final do primeiro semestre a gente vai estar discutindo em relação a isso. Tem algumas pessoas mais pessimistas que falam que a gente vai usar até o final do ano, então impacta a inflação, acho que vale a pena a gente ficar de olho nisso, mas nível de chuva,
nível de despacho e maturação das medidas do governo propriamente dito, tanto de reeducação, né, redução da demanda, programas de incentivo pela redução da demanda, como também importação de energia, importação de gás e outras tantas manobras, repasse, né, de outro sistema, do sistema norte para o sistema sudeste, centro-oeste, ou do sistema sul para outro. Enfim, esses repasses de energia e de águas também são importantes para a gente verificar como está sendo maturadas as medidas que o governo tem tomado, e como eu disse, ele tem feito o dever de casa, o Ministério de Minas e Energia, a gente precisa ver como isso vai se dar na prática. Perfeito, acho que é isso então, Matheus, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. A gente fica por aqui então, se você gostou desse conteúdo é só curtir, compartilha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. E se você quiser também conferir mais de 150 notícias diárias, é só baixar o nosso aplicativo. Muito obrigada e até a próxima. Até mais.